Oi, gente. Ai. Tá, a gente vai começar com o fato de que na segunda-feira, no dia 21, eu fui fazer a consulta normal que eu tinha pra fazer. Eles viam o coração do vizinho e tudo. E aí, nesse dia, a médica falou pra mim que talvez na quarta-feira, quando eu fosse de novo, porque eu ia começar aí todos a cada 3 dias, se eu não tivesse ali pra começar um parto, porque já tava de 40 semanas, provavelmente eles iam querer induzir, porque já tava perto. E eu não queria induzir de jeito nenhum. Ou eu queria parto normal, ou eu queria cesárea. Aí eu fiquei assim. E aí eu falei com a Milena, nossa amiga, a enfermeira doula maravilhosa. E ela falou, Ana, então, vamos fazer uns treinos pra ver se a gente consegue, né, fazer, movimentar o Davi querer sair. E aí, neste querido dia, eu orei muito, eu e minha irmã, a gente saiu à tarde pra ir andar, igual nos vídeos no Instagram que eu via de ficar assim. Hoje é dia 21 de julho, que é a data prevista de parto do Davi, oficial. Não é nenhuma calçada, é um morro. E depois à noite a gente foi andar de novo. À noite já comecei a sentir umas contrações mais fortes. Então, tudo começou aí. Segunda-feira à noite já tava vindo mais forte. Eu já tava assim, será? E beleza. Só que a gente chegou em casa e aí eu dormi super bem. Tava muito, muito, muito cansada. Eu falei pros dois que tava muito cansada e capotei. No dia 22 eu acordei antes das 8. Pensando assim, nossa, tô sentindo contração, talvez seja hoje, eu preciso ir no banheiro. E aí, eu tava muito cansada e voltei a dormir. Aí, quando o Bruno acordou e eu escutei ele no banheiro, eu acordei de novo com contração. Daí veio de novo, tipo, nossa, talvez seja hoje, preciso ir no banheiro. Daí eu fui no banheiro, e daí na hora que eu tava usando o banheiro, eu vi que saiu um sangue. Daí eu desesperei, nossa, desesperei, saiu assim, menos que uma colher de chá de sangue. Mas eu tinha visto recentemente de alguém que tinha perdido o bebê, daí eu fiquei desesperada. Gritei o Bruno, meu amor, é sangue, não sei o quê. Ele mandou mensagem pra Milena. Aí eu falei pra ela quanto foi de sangue, ela falou que era normal, que daí o tampão tava saindo. E depois disso, aí, 8 da manhã, comecei a sentir, tipo assim, contração direto, sem parar. Fui pro chuveiro, fiquei lá no chuveiro. O Bruno depois colocou a bola lá e eu fiquei fazendo movimentos leves com a bola. E aí a contração, ela vinha, daí passava, fiquei ali na água, delicinha. Aí fui bebendo água, pedi uma banana pro Bruno. E a gente foi fazendo esse chuveiro, fiquei 2 horas no chuveiro, das 8 às 10. Aí quando deu 10 horas eu entendi de sair assim, sair de chuveiro. Algo muito, muito legal é que nos relatos que eu assistia, muitas mulheres falam que a gente meio que sente, sabe, o que o corpo precisa. E de ficar atenta a isso, porque às vezes a gente escutava o que as outras pessoas queriam e fazia, mas meio que você sentia o que o seu corpo precisava fazer, de movimento, algo assim. E eu tentei estar muito sensível a isso também, sabe? Tanto orando, realmente, assim, orei muito, pedindo a Deus pra que estivesse presente, pra que falasse comigo, pra que eu não me sentisse sozinha nesse tempo. E eu realmente senti muita presença de Deus no parto. Sério, foi surreal. Eu saí do chuveiro, ali às 10, comi uma tapioca com ovo que o Bruno fez pra mim. Nossa, sério, o Bruno foi perfeito. Ele ficou o tempo inteiro ali, contando as contrações, quando começou, quando acabava, que eu tenho muita dificuldade disso, mas daí eu ia falando pra ele e ele foi vendo. E foi mandando pra Milena como é que tava também. E aí, depois que eu saí do chuveiro, deu umas espaçadas, assim, a contração. Eu falei pro Bruno dar uma descansada, que ele tava muito cansado, porque se de fato fosse o parto, a gente ia ficar muito tempo naquilo, então eu falei, aproveito pra descansar. E eu fiquei ali com dor, só que foi muito ruim, acho, esse momento pra mim, porque eu fiquei um pouco perdida, assim, sabe, o que fazer. E aí a gente tinha combinado de almoçar com os meus pais, aí eu não sabia direito o que fazia. Essa parte eu acho que foi um pouco estressante da minha cabeça. Mas a gente acabou combinando de ir pra casa dos meus pais, que eles estão ficando aqui em Maringá, porque lá ia ser mais espaçoso, e daí a gente podia almoçar juntos, até porque eu sabia que ia demorar muito tempo. E daí a gente podia almoçar juntos e depois eu ficava num outro quarto ali com a Milena, fazendo exercício, enfim. Então combinamos isso. Beleza. Aí os meus pais, só que a gente não falou nada pelo WhatsApp, porque eu não queria deixar eles nessa expectativa do tipo, a gente tá indo pro hospital, começou o trabalho de parto, enfim.
E aí minha mãe chegou em casa, a gente ajeitou todas as malas. E daí isso foi estressante bem, porque já tava tudo pronto, mas algumas coisas do Bruno ainda não tinha finalizado. Então eu fiquei meio tipo, ai, precisa ajeitar. E era muita coisa, tipo, era a minha bolsa, a bolsa do Davi, a bolsa do Bruno, a almofada de amamentação, daí a bola. Acho que era isso, mas era muita coisa. Não, o bebê conforto já tava no carro. Era isso. Aí beleza. Aí pegamos tudo isso e expliquei pra minha mãe, falei, olha, estou sentindo contração desde as 8, isso já era, acho que perto das 11, assim, 11 e pouco. Tô sentindo contração desde as 8, não para, tá ficando ritmado, então a gente entende que Davi vai vir hoje, se Deus quiser, e a gente vai pra lá, vou ficar fazendo os exercícios lá, minha amiga vai junto e vamos lá. Aí beleza, aí quando meu pai chegou, eu já zoei, que ele tava mais tranquilo e falei, vamos pro hospital. Daí ele ficou, nossa, ele travou, foi muito engraçado. Aí fomos, aí no meio do caminho, a gente parou no mercado porque eu sério, Deus foi muito bom até nisso. Eu tava orando, falando que eu queria muito que meu trabalho de parto começasse quando tivesse banana e maçã em casa. Porque eu gosto muito de fruta e eu não queria ter que comer coisas pesadas, sabe? Durante o trabalho de parto. Eu queria comer minhas coisinhas leves, minhas frutinhas e tal. E aí, bem nesse dia, foi o dia que a gente tinha comprado na noite anterior banana e maçã, quando a gente saiu à noite. Então, eu consegui comer de manhã. Só quando a gente foi pra casa dos meus pais, a gente esqueceu, que era tanta coisa pra pegar que a gente esqueceu e daí eu fiquei frustrada. Aí, no meio do caminho, a gente parou no mercado, compramos mais frutinhas. E aí, a gente, quando tava chegando na casa dos meus pais, e a menina já tinha chego, a gente reparou, porque eu não pensei nisso, que lá era muito mais longe do hospital. Porque da minha casa pro hospital dá, tipo, no máximo 10 minutos. Da casa dos meus pais pro hospital dava uns 30, 40. E daí a Milena falou, aborta, ficar lá. Porque se a gente precisar ir logo pro hospital, a gente vai estar longe. Mas daí eu queria almoçar, meu pai ia fazer pizza. E, tipo assim, já tinha gerado essa expectativa também, né? Dos meus pais, de ficar lá. Em casa ia ficar muito apertado. Daí eu perguntei pra ela se a gente podia almoçar e depois sair, qualquer coisa. E ela falou que sim. Então, combinamos de ser assim. E aí a gente foi lá pra casa deles. Deu tempo da gente comer a pizza. Tipo assim, a gente ficou lá fazendo exercício no quarto, a gente se aprumou. E aí comemos a pizza, eu comi uns 3, 4 pedaços, eu não queria ficar muito cheia. Mas, tipo assim, foi o suficiente pra estar satisfeita. E aí, depois que eu acabei de comer, tipo, começou a vir mais forte, assim. Aí, eu já tava no chão, assim, tipo, ai, tá doendo. E daí fui pro banho. Porque começou realmente a vir mais forte. E na água é perfeito. Que a água, ela dá acolhe assim, abraça a gente. E aí, realmente, aí de fato foi quando começou a vir mais forte mesmo. Tipo, daí no banho eu tava dando uma sofrida, dei uma chorada. Comecei a chorar já, meu querido. Nossa, que evento. Aí a Milena, maravilhosa, que se fosse também, ela ia fazendo massagem no meu cóccix, massagem no meu braço, fazendo cafuné. E aí foi perfeito. Uma dica muito boa. Eu fiquei com biquíni, tanto embaixo quanto em cima, porque eu sabia que no momento da bolsa ia estourar. Então, eu tava ali com biquíni e eu achei mais confortável do que ir pro hospital e ficar, tipo, com a camisola deles, ou ficar pelada, porque eu não queria ficar pelada. Então, fiquei assim, de biquíni. Aí, beleza. Quando, em determinado momento, a Helena falou pra mim, Tati, agora você realmente já tava, tipo, de 3 em 3 minutos, né? Ela falou, agora a gente tá realmente entrando na fase ativa e a gente vai ter que ir pro hospital. Porque se você começar a ter contrações mais fortes, você não vai querer sair d'água. Vai ser mais difícil sair d'água. A gente vai sair agora, tá bom? Também tá bom. E foi muito difícil sair d'água. Mas beleza, saí d'água. Aí pensando agora que eu já vi tudo parto, eu penso que ainda tava numa fase tranquila. Mas eu não sabia. O Bruno me ajudou a colocar ali a roupa de novo. E aí a gente foi pro hospital e fui deitadinha na minha irmã e no Bruno. A Mi foi de Uber. E fomos bem tranquilos pro hospital. Falei pros meus pais pra gente ir devagar. Porque aí isso também, eu já sabia. Assistir relato de parto é uma benção. Se você não chega no hospital e não vai direto pro quarto, assim, ó, tipo, vupt. Não, você ainda tem todo o processo de... Eles vão te acolher, aí vão ter consulta com a médica. Aí, no dia que eu fiz a consulta, segunda-feira, Deus foi bom nisso. Eu percebi que eu ia ter que fazer o examezinho do coração também, antes de entrar.
Então, eu já tava nessa expectativa de que não ia ser, tipo, cheguei e entrei, sabe? E isso foi muito bom, porque daí meus pais estavam, acho que meu pai tava um pouco mais, tipo, e aí, vai entrar? Porque eu tava com dor, mas eu já sabia que as coisas iam ser bem devagar. Então, a gente chegou, eu já cheguei com dor, então a Milena me ajudou a entrar assim, paramos ali sentada. Ela chamaram a enfermeira me chamou, foi ver minha pressão é super baixa, mas estava 13/8, fiquei assim. Eu já tava um pouco, não conseguindo responder as coisas tão bem, então a Milena e o Bruno me ajudaram a responder as coisas. Beleza, depois do acolhimento a gente esperou, aí eu fiz minha entrada no hospital, a Milena fez a dela, o Bruno fez a dele. Depois disso a gente sentou de novo, me chamaram pra fazer o cardiococo, cotoco, popo, não entendi até agora o nome desse treco. Beleza, fiz, fui lá fazer, e aí enquanto eu fazia eu fui sentindo contração. Uma coisa muito importante é que a Milena tinha me ensinado há muitas semanas atrás, ficar respirando direito, então eu fui respirando, e respirar fazia a contração ser mais tranquila. Ela me ensinou a não ficar tipo, nossa, tô sentindo contração no corpo inteiro, mas tentar perceber aonde eu tava sentindo a dor, e respirar e tentar mandar isso pra lá, sabe? E fazer teatro pra mim foi perfeito, porque a gente fazia esse exercício no teatro. Fiz isso, aí fiquei sentindo contração enquanto fazia o cardiococo e fiquei mexendo as perninhas assim. Ponto importante. 2 pontos importantes. Primeiro, eu achei todo mundo que me atendeu maravilhoso. Tipo assim, desde o acolhimento até as moças que estavam lá pra fazer o exame. Tipo assim, eu vi muito cuidado de Deus nisso também, porque nos outros dias eu tava muito insegura, sabe? Tipo, sempre era pego com alguém que tava um pouco mal-humorado, acabou de acordar, não sei o quê. E aí, na terça-feira foram com outras meninas, mulheres, e eu achei elas super simpáticas. Foi muito bom, me senti muito amada por Deus, sabe? Por ser outras pessoas e por ter sido tão bom. E o segundo ponto é que, pra mim, a sensação da contração era, tipo, uma dor no cóccix, assim. Uma cólica, eu senti cólica, tanto que eu lembro que eu pensei, a Adriana falou que não era dor de cólica, eu tô sentindo. Mas eu entendo que é diferente pra cada pessoa, né? Então eu senti ali uma dor de cólica e eu senti muita queimação, tipo, no início ali da batata da perna. Porque eu acho que o Davi tava fazendo pressão pra descer, então doía muito, queimava. E daí eu ficava apertando assim pra dar uma aliviada. Voltei, sentei de novo. Aí ficamos esperando essa foi a parte que mais demorou, assim, a gente ficou esperando. E aí eu até tentei fazer Duolingo durante esse processo, só que aí vinha a contração mais forte, daí era horrível. Mas ainda tava assim, bem, tipo, realmente de cada 3 minutos, mas não era tão ruim, olhando agora. não tava péssimo. Tá bom, aí beleza. Aí o que aconteceu foi, quando me chamou pra ir pra médica, a Milena e o Bruno foram comigo pra médica. E aí ela perguntou como é que tava. A Milena respondeu, ela perguntou se a gente podia fazer o exame do toque. Eu falei, vamos fazer o exame do toque. Quando ela fez, eu já estava com 5/6 de dilatação. Obrigada a Deus. Gente, eu entrei no banheiro. Ai, sério, eu agradeci tanto a Deus, assim, porque eu falei pra mim, quando ela falou pra mim no chuveiro que tinha começado a fazer ativa, não tava levando muito a sério, porque eu já tava sentindo contração. Gente, há 6 semanas eu tava sentindo contração. Então pra mim eu já tava meio tipo, Davi tá me enganando, não vai sair. E apesar de que estivesse um pouco mais forte, eu já tava sentindo desde ontem, né? Desde a noite anterior um pouco mais forte. Então eu tava indo um pouco perdida do tipo, será? Eu não achava que eu tinha começado o trabalho de parto. Porque ainda tava, tipo, tranquilo, né? A Milena que me falou que começou. E aí eu entrei no banheiro, eu orei, agradeci, porque eu tinha falado que eu só queria ir pro hospital quando eu tivesse com 5 e 6, sabe? Eu tava com muito medo de chegar com menos e ficar sofrendo no hospital. Então eu fiquei muito feliz. Aí beleza, aí a médica falou que eu já ia internar. Meus pais deixaram todas as coisas ali com o Bruno e com a Milena. Só que no começo você ainda fica no PA até você chegar uns 7, 8, que é quando você vai pro quarto. Então o Bruno ficou numa salinha ali, junto com as malas. E eu e a Milena, a gente ficou andando, fiquei fazendo exercício. Aí começou a vir um pouco mais forte. E aí quando eu parava, às vezes eu dava uma descansada, porque eu sabia que ia ser longo e meu corpo pedia também por isso, tava muito cansada já. Fui bebendo água, comendo frutinhas, levei uva, comi banana, comi maçã. Então a gente foi fazendo meio que esse processo. E aí foi isso. Daí a gente ia mudando de posição.
Então, fazia uma posição encostada na Milena, outra ali no chão, depois deitada na maca, a gente foi andando. E porque eu tava assim, precisa subir esse treco, entendeu? Tipo, você tem que pra vocês, precisa evoluir. Realmente, teve uma hora que, tipo, começou a ficar muito ritmado. E tava muito desconfortável já ficar ali, e eu comecei a ficar muito cansada. Então, depois de um tempo, acho que tinha passado 1 hora, eu já tava muito cansada, muito cansada. E a Mi falou que achava que ia demorar umas 3 pra eles fazerem. Pra eles fazerem de novo o exame do toque em mim. Aí eu sentei 1 hora no banquinho, tentei dar uma dormida, só que eu não conseguia descansar porque vinha outra contração. E daí era frustrante. Nossa, sério, isso é triste. Aí minha internação tinha sido aprovada pra eu entrar mesmo num quarto, que eu fiquei muito feliz. Porque eu estava de fato assim, não aguento mais. Tá. E eu queria muito ir pro chuveiro, gente. Muito, 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 muito. Porque eu sabia que no chuveiro ia ser um pouco mais tranquilo, sabe? Então, é isso. Eu tava realmente cansada. Daí, demorou um pouquinho esse processo. Minha Milena e o Bruno teve uma hora que até, tipo, questionaram depois de novo. E daí, beleza, eu fui aprovado. Aí fomos andandinho, todos nós, para a internação. E eu fui colocada no quarto que eu ia ficar até liberar pro PP, que não tinha liberado ainda. Teve muitos partos nesses dias. Ok, neste querido quarto, eu comecei a sentir muitas contrações de novo, pesadas. E fiquei ali de bundada com o Bruno, e a Milena fazendo massagem em mim. E ela foi fazendo outras posições, foi colocando tipo a toalha nas minhas costas e fazendo... Nossa, sério, perfeito, porque tudo isso alivia muito, 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 muito. Assim, de fato, uma das coisas que ela passou também foi de estudar as posições. O Bruno, pra mim, comigo, me ajudou muito. Tipo assim, é incrível quanto realmente o marido faz diferença. Porque a Mi foi perfeita em todo o tempo. Tudo que ela tá fazendo tava aliviando. Ela é muito calma, então me acalmou muito. Mas assim, você olhar pro seu marido e ter ele ali junto, no momento de dor e sofrimento, porque nessa hora eu já tava assim, tava doendo muito. Nossa, foi muito importante, sabe? Daí ele saiu um pouquinho e falou, Bruno, fica aqui. E daí eu ficava de mão dada ali com ele. E... ai, gente, sério. Essa parte aqui foi sofridinha, hein? Que daí eu já não tava conseguindo... eu jantei nesse momento também. Eu tava com muita fome já, então eu comi. O Bruno deu comida pra mim. E... eu já tava, tipo assim, com muita dor. Não tava conseguindo mais ficar quieta. Porque no começo me falou assim, vocaliza. Só que eu não queria gritar, não queria fazer nada. Porque estava com outras pessoas. E eu tava só tipo, ai, não sei o que, sabe? Tipo, meio que suspirando. E fazendo um barulho específico com a boca. Que foi muito doido, porque ninguém me ensinou. Mas eu fazia tipo, isso me ajudava. Legal demais, Deus, obrigada. Porque realmente as coisas são naturais. Neste momento que eu já tava dando uns berros. Não uns berros, não gritei. Mas eu tava tipo, ai, tá doendo, não sei o que. E aí eu tava num quarto com uma moça que tinha um bebê. Aí foi muito desconfortável, gente. Tipo assim, eram 3 leitos e eles eram separados com cortina. Só que eu não queria ficar gritando, mas eu não conseguia ficar quieta. Aí quando eu vinha, não que eu gritei tipo, mas eu ficava, sabe? Tipo, nossa, tô sentindo muita dor, tá doendo muito, lá. Aí eu não sei se eles chamaram, eu acho que o Bruno chamou, mas não tenho certeza. Alguém. E aí foi fazer o toque e eu já tava com 7 de dilatação. 7 para 8. Aí eu fui pro chuveiro de novo. Porque eu queria esperar. Mas, nossa, um lapso de memória. Antes de jantar eu já tinha ido pro chuveiro. Eu cheguei no quarto e fui pro chuveiro. E aí, enquanto eu estava no chuveiro, saiu mais sangue. Porque eu tentei fazer cocô, porque às vezes a contração me parecia, eu tava muito vontade de fazer cocô. Daí eu fui tentar fazer cocô e não era não. Daí saiu muito sangue, eu gritei, Milena! Ela entrou assim, o Bruno também entrou. Eu falei, tem um monte de sangue aqui. Daí ela falou, não, é o tampão, porque o tampão ainda tava descolando, tipo, ele não saiu tudo de uma vez. Daí eu fiquei, tá bom. Desculpa, galera, que eu assustei eles. E aí, depois de um tempo que eu fiquei no chuveiro, eu saí, fiquei lá, jantei, porque eu saí pra jantar. Jantei. E depois que piorou e eu não fui pro PPP, eu voltei pro chuveiro. Aí quando eles falaram que eu ia pro outro quarto, que eu saí, porque, gente, tava terrível já. Nossa, tava sentindo muita dor, muita dor. Muita dor mesmo. O Bruno ficou fazendo também massagem no banho. Ele e a Mi deram umas intercaladas nesses momentos. E o Bruno nesse momento colocou... Foi muito legal, porque nesse momento comecei a orar mais, assim, tipo, realmente sobre o parto. E entendi de cantar.
Daí eu comecei a cantar, assim, louvor. Daí o Bruno colocou louvor pra mim. Ele tinha feito isso de manhã também, no banheiro em casa. E aí eu fiquei sentadinha na bola, às vezes eu ficava no chão. Nossa, gente, foram momentos assim, daí eu tava assim, tipo, meu Deus, tá acontecendo mesmo, que loucura. Que doideira. Daí depois quando eu saí e ela foi ver, eu tava já com 7 para 8 de dilatação. E aí eu fui pro PPP. Não tenho muito memória certinha desses momentos mais. Mas foi tipo isso. Ah, esqueci uma coisa que eu queria falar. Todo tempo, mesmo com o chuveiro, eles ficavam vendo o coraçãozinho do Davi. Então ela vinha, às vezes eu tava na contração, eu esperava acabar, via como tava o coraçãozinho dele. Daí ela falava que tava tudo bem, perguntava e tal. Então isso foi muito bom, porque eu sabia também que o Davi tava bem em todo momento. E fui comendo, eu lembro que eu entrei na sala do PPP, pedi uma banana no chuveiro, comi a minha banana. Eu não lembro de como foi ter entrado, porque quando eu entrei na sala do PPP eu já tava com muita dor. E daí eu lembro que eu senti uma contração e eu me joguei no chão. Fiquei lá, sofrendo. Aí quando eu passava eu voltava à vida. Aí eu acho que eu fui pro chuveiro. Aí depois que eu saí do chuveiro, por algum motivo que eu saí. É isso, muito doido. Eu sinto que meio que uma hora eu entendia do tipo, tá, agora é hora de sair do chuveiro. Gente, muito doido. E daí, por isso que eu falo, parece realmente que o Espírito Santo tava me guiando, sabe, durante o parto. Porque eu vi muito cuidado dele, assim. De às vezes o Bruno saía e daí eu não queria falar pra ele voltar. E eu entendia do tipo, chama ele. Ele falou, amor, fica aqui, por favor. E daí, no PPP, o Bruno ficou o tempo inteiro comigo ali pertinho, embaixo do chuveiro, fazendo massagem em mim. Ah, esqueci de falar, teve uma hora específica também, que daí eu acho que não foi no PPP, mas que o Bruno e eu, a gente orou pela vinda do Davi, oramos pelo parto, para que viesse tudo bem. Agradecemos pelo tempo que a gente já tava vivendo. E foi muito especial mesmo, sabe? Era algo que eu queria, tipo, eu não queria viver esse momento do parto alheia do fato de Deus estar presente naquele momento. Aí depois que eu saí do chuveiro, porque eu não lembro mais muito dessa parte do chuveiro no PPP, porque eu realmente assim já tava, isso eu lembro, que eu falei, nossa, talvez eu esteja entrando naquele processo de partolândia, porque eu tava meio tipo avulsa assim já, sabe? Avoada. Porque tava muito dolorido, gente. Daí eu tava gritando mesmo. Eu sei que a hora que eu gritei mesmo foi no expulsivo. Eu não gritei, mas eu já tava gritando. O bom é que o que me consolava é que eu tava no chuveiro e o chuveiro fazia barulho. Eu falei, acho que as pessoas não me ouvem tanto assim, porque dá uma vergonha. E foi isso. Aí beleza, saí do chuveiro e a gente ficou em outras posições. Só que ficar fora do chuveiro é horrível. Aí eu fiquei de 4 na maca. Tava horrível, daí depois eu deitei, dei uma aliviada, daí depois fiquei de 4 de novo, daí ficava nessa. Achei muito legal que as meninas enfermeiras colocaram pra mim 2 lençóis, tipo, amarrados aqui, pra eu poder, quando eu tivesse com dor, puxar assim, sabe? E daí eu fiquei fazendo isso, e chorando, e falando, tá doendo muito. E o Bruno do meu lado, bebendo ali. Nossa! Aí foi uma fase. E aí depois a enfermeira chegou pra ver e eu estava com 10 de dilatação. E foi saindo mais sangue também durante esse processo, gente. Tipo, o tampão não saiu de uma vez, ele foi saindo aos poucos, sabe? Saiu um pouquinho no primeiro quarto, saiu um pouquinho no quarto, saiu um pouquinho em todo lugar. E aí, quando a enfermeira foi ver, ela falou, você tá com um total de dilatação. E aí eu fiquei, gente, tão feliz. Falei, ai Deus, obrigada. Nossa, sério, eu fiquei muito feliz. Acho que isso já era tipo umas 8 da noite, assim, 8 e pouco. Minha bolsa ainda não tinha estourado, pasme, tá? Porque eu tava esperando minha bolsa estourar, tipo, no comecinho do dia, não estourava por nada. Aí a Milena falou, essa bolsa é? Que não estourava. Daí ela falou, talvez só vai estourar quando deve for nascer. Daí, nesses momentos, foi muito difícil, porque como a bolsa não estourava, e, tipo assim, meio que eu já tava com 10 de dilatação, parecia que não ia acabar mais, que eu ia ficar naquilo pra sempre. Daí foi horrível. Nossa, foi muito ruim. Eu até falei pra eles, gente, eu acho que é nesse momento que normalmente as mulheres pedem cesárea, porque você começa a sentir meio que, tipo, não vou sair daqui, parece que o Davi não vai sair. E, nossa, é sofrido. Aí, o Bruno ficou muito me encorajando a mim também, do tipo, olha, você consegue, você tá indo super bem, tá acabando. E o Bruno foi falando, tá acabando, e daí eu, tipo, tá acabando. E eu orei, sabe, eu pedi mesmo, eu falei, Deus, eu não tô mais aguentando, tá doendo tanto, me ajuda. Que, nossa, tava difícil. E aí, uma enfermeira chegou, falou que tinha chamado a médica e
me perguntou se eu queria estourar a bolsa, né? Pra, tipo assim, dar uma acelerada. Só que eu tava com medo, porque eu não sabia se ia doer mais ou não. Daí eu perguntei se ia doer pra Milena, se tava tudo bem, o que ela achava. Perguntei pro Bruno o que ele achava. Eles falaram que achavam que ok. Na hora que a médica, o Bruno falou, eu não vi, falou que era um instrumentão enorme. Na hora que ela foi colocar o dedo só pra sentir, assim, estourou! E daí fez puf! E daí nem precisou. E aí saiu tudo, daí eu fui de novo. Falei, Deus, obrigada! E aí saiu um montão de água de mim. Que legal! E aí, depois que a bolsa estourou, eu falei, agora vem! E daí, realmente, de verdade, a gente tava, tipo, orando muito, assim, tipo, Deus, por favor, sabe? Até nessa hora da bolsa sair, tipo, orei, falei, Deus, por favor, faz, tipo, acelerar esse negócio. Deve precisar sair. Daí a bolsa estourou. Daí depois orei de novo. Daí, nesse momento, eu não sei se foi exatamente isso a ordem, né? Mas em um momento eu falei pra gente trocar de posição. A minha às vezes me perguntava também, mas a gente trocou. E eu falei que queria ficar, tipo, de cócoras, assim, tipo, mais no chãozinho. Porque eu sabia que era uma posição que eu gostava. Daí eles colocaram as banquetinhas e eu fiquei sentada na banqueta. Aí o Bruno ficou sentado atrás de mim em outra banqueta. E eu gostei muito da posição. Não tinha posição que eu não sentisse dor, mas foi uma posição boa. E aí eu fiquei feliz. Fiquei feliz porque eles tinham aquelas banquetas lindas, coloridas. E eu tava com muita vontade de fazer cocô, gente, de verdade. Desde a maca, tipo, e é horrível. Foi a sensação, porque eu não sabia se eu tava sentindo contração, tipo, vontade de fazer o movimento da contração, ou se era vontade de fazer cocô. E eu tava com muita vontade de fazer cocô na minha cabeça. E aí eu conseguia fazer, tipo, bem pouquinho, assim, molinha. E eu queria muito fazer cocô, eu já não tava mais ligando. Sério. Ainda mais que, tipo, na maca é o péssimo, porque daí você faz cocô e fica ali embaixo de você. Mas na banqueta eu falei, cara, agora é a hora, porque daí o cocô vai ficar limpo. Mas eu não tenho muita noção, porque eu não sabia se tava saindo alguma coisa, se não tava, você fica meio perdido, porque toda hora parece que tá saindo alguma coisa. Enfim. Mas tá. Fiquei ali fazendo força. E aí teve uma hora que a cabeça do Davi saiu. Daí ela falou, já dá pra ver a cabeça do Davi, ó, ele tá ali. Aí eu perguntei, é careca ou cabeludo? Daí ela falou que parecia meio carequinha, que dava pra sentir, mas eu não quis sentir. E aí, quando eu fiz um pouco mais de força e saiu mais da cabeça dele, e ele começou a coroar mesmo, aí, minha gente, aí é a pior parte, de verdade. Porque daí arde, nossa, ardia. E daí eu fiquei, meu Deus do céu, não vai dar. Daí já chamaram, falaram, ó, chama o médico, tá, o bebê tá coroando, lá. E aí, ele ficou lá coroado, só que eu não senti outra contração depois. E ela falou, olha, na próxima contração... Ah, tá me tirando. Nesse momento específico, horrível. Aí eu falei, não, é aqui que pedem a cesárea. Mas, tipo assim, eu ficava na cabeça, porque de verdade, minha vontade era pedir a cesárea. Mas eu ficava assim, mano, o Davi já tá lá, sabe? Tipo, por que eu vou pedir cesárea? Ele já tá aqui. Daí eu orava, ficava, Deus, por favor. Daí teve um momento específico que eu entendi. Gente, daí foi isso. Aí aqui meio que virou uma bola na minha cabeça, porque eu entendi o momento de agradecer a vida das enfermeiras que estavam lá, tinham 3, porque entendi mesmo, sabe, de agradecer elas, porque eu orei por elas muito, orava muito pela equipe. Daí eu olhei e eu tava com muita vergonha de fazer isso, mas entendi o Espírito Santo de fazer. Daí eu agradeci, falei, gente, muito obrigada por tudo, de verdade, orei muito por vocês. E aí elas, tipo, que agradeceram, falaram, olha, parabéns, você tá indo super bem, não sei o quê. E aí teve um bem específico, que foi a Tamires, maravilhosa, que, nossa, me ajudou muito nesse final, porque nesse final eu já tava muito cansada, muito, tipo assim, parecia que não ia sair nunca. É horrível, porque queima tudo, dói tudo. Nossa, de verdade, é a pior parte. E eu fazia muita força no Bruno, assim, fiquei apertando a mão dele, e apertava e fazia força. Mas, nossa, é um momento desesperador, assim. E aí ela foi me ajudando, sabe? E daí, conforme da vizinha saindo, aí ela falou assim pra mim no final, espera vir a última dilatação, quando vier, faz muita força, porque faz força com a dilatação. Ela falou, não faz força sozinha, faz força com a dilatação, porque ele vai sair. E aí, eu meio que sentindo assim, vindo, e daí eu ficava tipo, ai, será que agora? É muito estranho. E tentando fazer a força que a minha ia me explicando, né, de fazer assim. Mas não é. Isso eu não achei que é tão natural. Às vezes eu ficava meio em dúvida, sabe? Se eu tava fazendo a força certa, tipo, indo
pro Davizinho ou não. Eu falei, eu tô tentada. E na hora que veio, tipo, veio uma super contração. E daí foi... Daí essa hora eu gritei. Porque arde tudo e... Nossa, e você sente um treco. Ah, importante, nessa hora que eu tava sentada, pausa, né? Antes do Davi começar a sair, tipo, ali só na cabecinha, você já olha pra sua barriga e não existe mais um bebê. Tipo, ela já tá meio murcha. É muito estranho. Daí eu falei pra Bruno, eu falei, tipo, minha barriga já tá meio vazia. Nossa, estranho. Beleza. Aí ela falou, deu... Daí eu gritei. Daí deu uns 3 gritos, assim, acho. E aí, putz, Davi nasceu. Aí falaram, saiu. Aí saiu. Aí cortou ali o cordão. Davi não nasceu chorando, daí eu já fiquei assim, meu Deus. E depois a placenta já saiu, que eu fiquei muito feliz, porque eu achei que ia demorar muito pra placenta sair, mas achei ótimo que não, que foi rapidinho. Depois a médica me explicou que a posição que eu tava favorece um pouco a laceração, então eu tive laceração. Ela tinha falado que era laceração grau 3, mas quando ela foi ver mesmo, que daí eles já vão fazer, né, a costura, ela falou que foi menos, graças a Deus, e aí só tive um externo e alguns internos. Aí eu não sei se foi 2, sei lá o que foi, mas foi menos. Você não senti nada, tipo, eu senti quando ela colocou anestesia, mas bem tranquilo. E fez ali os pontos. Aí é engraçado, você se sente realmente numa cena de Grey's Anatomy, de série assim. Daí vem vários aluninhos, ficam ali com as suas pernas abertas vendo. Ela me costurou perfeita, a médica também. Acho que o nome dela era Laris. Médica perfeita, foi muito bom, uma querida também. Muito fofa, fiquei, nossa, me senti muito cuidada por Deus. Porque eu tava com muito medo de ter rasgado, gente. Mas daí me falou que tava tudo bem, todo mundo falou que tava bem, daí costurou, me acalmaram. E eu fiquei tremendo assim, tremendo um monte por conta da adrenalina. Demorei bastante tempo pra parar de tremer. Perguntei pro Davizinho. E o Davi, aí um ponto, ele nasceu com um pouquinho de dificuldade de respiração. E aí na minha cabeça, a minha teoria é de que quando ele coroou, eu não tive outra contração logo em seguida. Então ele coroou e eu demorei uns 20 segundos, talvez, ou um pouquinho mais, pra ter outra contração e ele sair. Então acho que essa demora, na minha cabeça, né? Acho que essa demora que fez com que ele não tivesse essa respiração logo de cara. Mas a médica falou pra eu não ficar com isso na cabeça, que tipo, eu fiz o meu melhor e tá tudo bem. Aí, tanto que depois o médico falou que ele ia ter que ir pra UTI, mas eles ficaram acompanhando eles 40 minutos enquanto eu tava fazendo, nem parece que foi tudo isso, enquanto eu tava fazendo, estavam me costurando. E aí ele foi melhorando, não precisou pra ir pro UTI, ficou só numa salinha de observação e ficou super bem. No final, foi isso. Aí, colocaram, a Milana me cobriu com lençol pra eu ficar quentinha, porque eu tava tremendo. Não era nem frio, né? Mas tipo, é adrenalina mesmo, tremi um monte. E aí depois que o Davizinho saiu, eu levantei, comi umas uvinhas e fui tomar um banho pra tirar todo aquele sangue, que tinha muito sangue. E nossa, saía muito sangue de mim. E depois me troquei e fui pro quarto. E aí depois do quarto me mudaram pra um outro quarto, que era o quarto que eu ia ficar mesmo. E aí me aloquei lá. E aí foi isso. Esse foi o relato de parto. Eu vi nascer 11h15 com 3.375 pesando, né? E com 48 centímetros. Cabeçudo. E feito. Muito melhor do que eu tinha imaginado. Realmente, assim, infinitamente mais do que eu imaginava. Deus é bom demais. E é isso, meu relato de parto.